Bora falar de contratação? Eu sou o Matheus Rabelo e nesse vídeo eu vou passar algumas dicas que eu uso aqui sobre como selecionar os melhores vendedores. Bom, hoje eu vou compartilhar algumas dicas aqui para você contratar os melhores vendedores aí para sua equipe de vendas. Bom, a primeira coisa, quando a gente abre uma vaga para vendedor, para nossa equipe, eu gosto de escrever a descrição daquela vaga, por mais que seja, vendas, beleza. Mas é legal a gente escrever um pouco sobre aquela vaga e escrever, colocar quanto a gente espera de salário, pensar nos recursos que eu vou precisar. Vou precisar de telefone, vou precisar de mesa, de cadeira, de computador. Então, dá uma geral assim sobre a vaga para a gente começar a se organizar. Depois, o segundo ponto, o segundo passo que a gente faz aqui para trabalhar com as vagas de vendedor é a gente conseguir colocar no papel certinho quais são os pontos que esse vendedor precisa ter e quais eles não pode ter de jeito nenhum. Então, dessa forma, eu já consigo relacionar ali, eu preciso que esse vendedor fale inglês. Eu preciso que esse vendedor ele tenha disponível os finais de semana. Então, a gente precisa relacionar algumas coisas assim que são os pré-requisitos mais fortes para a gente poder abrir a vaga. E aí a minha ideia, logo depois de definir esses pontos, é conseguir filtrar isso de alguma forma. Porque na hora que a gente abre uma vaga, você vai começar a divulgar, vai divulgar no teu Facebook, vai divulgar no site, em sites de emprego, enfim, cada um tem a sua forma aí de fazer uma divulgação de vagas, os melhores canais. Mas vai começar a chegar muita coisa. Aqui eu gosto de direcionar para um formulário. Então eu crio um formulário com base nesses pontos, esses pré-requisitos que eu acho importante. A gente cria um formulário e manda para o pessoal preencher e anexar o currículo. Então não quero que chegue só o currículo aqui para mim, porque é difícil a gente ficar lendo o currículo e separar os candidatos só por aquelas informações que são colocadas ali. Eu quero que as informações cheguem padronizadas e que eu consiga comparar um com o outro. Então, nesse formulário, eu já aproveito para colocar ali as coisas que são mais importantes. Por exemplo, aqui para a gente, no Mosquite, é importante que o candidato, na verdade, qualquer candidato, ele fale e ouça bem inglês. Então, o formulário que eu faço, ele já é em inglês. Porque não adianta, eu não quero chegar para uma pessoa na entrevista e perguntar, você fala inglês? Ah, sim, tenho 3 anos fiz durante 3 anos o cursinho ali na esquina. Não, eu preciso que seja inglês, ele precisa escrever em inglês. Se você quer um vendedor que escreva bem, nesse formulário você já coloca lá perguntas abertas, que é para a pessoa responder, e você já vê se ele escreve bem. Não precisa perguntar, você escreve bem? Você sabe usar bem, corretamente o português? Então, no formulário, você já consegue definir isso. E ajuda bem na hora de selecionar. E aí vai começar a chegar os formulários ali, você vai começar a olhar, separa. Tem muita gente que você já vai ver que já vai ser eliminada só nessa primeira fase. Dependendo de como você cria esse formulário, você pode deixar um formulário um pouco mais extenso, justamente para tirar a galera que é preguiçosa, o pessoal que fica só mandando currículo, nem vê direito que empresa que é e já manda o currículo. O que a gente quer é ir afunilando o nosso processo seletivo. Então chegou ali, a gente dá uma olhada e o próximo passo eu acho que é interessante fazer uma ligação mesmo para a pessoa, um Skype, por telefone mesmo, para conferir algumas informações e a gente conseguir ouvir a pessoa, ver como é que ela está, se ela está animada, se ela está bem disposta aí para a vaga. Então, o segundo ponto é esse. Depois que seleciono os formulários ali, dou uma olhada nos currículos, dou uma olhada nas mídias sociais também, claro, LinkedIn, Facebook, a gente dá uma olhada lá, dá uma ligada por telefone, entende, conversa um pouco com a pessoa e aí se der legal, se for interessante, aí sim a gente marca uma entrevista. Entrevista é um negócio que toma bastante tempo nosso, né? Então, a gente vai fazer uma entrevista aí, dura meia hora, selecionou 5 candidatos, já é um tempo que a gente gasta, um período, e às vezes a gente não consegue marcar tudo na sequência, às vezes tem alguns atrasos, então a gente quer sentar na entrevista com pessoas que a gente saiba que pelo menos tem o mínimo do que a gente precisa, senão às vezes chega um candidato que você
senta com ele ou com ela, e em 1 minuto, em 2 minutos, o que ela fala, você já fala, putz, não vai servir para mim. E aí tem que ficar ali mais 10, 15 minutos conversando, perdendo o tempo dos dois, né? O teu e o dela. Então, o ideal é fazer entrevistas com pessoas que já tenham esse pré-requisito. E aí na entrevista a gente vai bater um papo, vai conversar, vai conferir algumas informações, vai checar algumas informações. Se você já entrar nessa de fazer o formulário, já tem bastante informação lá no formulário que você pode puxar uma conversa, entender um pouco melhor, aprofundar. E aí esse é o momento. Ao invés de ficar só naquele negócio de venda para mim essa caneta, que é um negócio que eu acho uma maior bobeira que um gerente de vendas pode fazer num processo seletivo. A gente quer realmente conversar, entender bem o candidato. Aí depois a gente vai fazer um monte de entrevistas, né? Vamos fazer quanto mais melhor, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir selecionar para entrevista, melhor. A gente vai com certeza ficar em dúvida sobre ali uns 3, 4 candidatos que são mais fortes. E aí eu acho interessante nesse ponto chamar os 3 novamente para uma segunda conversa, e aí pode ir um pouco mais a fundo além daquela conversa inicial, perguntar algumas coisas mais práticas de negócios mesmo, coisas importantes para você, para daí conseguir tirar aquele vendedor ou aquela vendedora que vai completar o seu time. E aí todo o processo é muito importante que você selecione pessoas que estejam alinhadas com os valores aí da sua empresa, porque esse é um dos pontos mais importantes. Se você utiliza um CRM, se você tem um processo de vendas, depois é muito mais fácil treinar uma pessoa bem alinhada aos seus valores, aos valores da sua empresa, do que ensinar esse tipo de coisa para ela. Beleza? Essas são as dicas aqui que a gente usa para recrutar não só vendedores, mas toda a nossa equipe. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha, compartilha aí com seus amigos e até o próximo.